boa noite. É um prazer muito grande recebê-los em nome da Universidade Católica de Pernambuco. Eu quero dar as boas-vindas. É uma honra muito grande ter aqui o Dr. Vladimir Passos de Freitas, a quem desde já agradeço, né? Também o Dr. Francisco Queiroz Bezerra Cavalcante. Talvez ele não lembre, mas nós almoçamos alguns meses atrás no restaurante Madeiro, junto com outros amigos. Exatamente. É um grande prazer, desde já agradeço. Parabenizo aí, doutor Hélio, trazendo convidados realmente de grande importância, e dizer que a Universidade Católica de Pernambuco, doutor Francisco, doutor Vladimir, está sempre aberta, né, para trazer esses diálogos, esse aprendizados, essas experiências, né, que certamente vão ser compartilhadas aqui. E, em virtude de outros compromissos que eu tenho no momento, eu não vou ter a honra de poder participar, né, desse momento, mas reitero aqui os nossos agradecimentos em nome da universidade e, mais uma vez, parabenizo aí, doutor Hélio, pela iniciativa, em nome aí também da Católica Business School, né? Muito obrigado, boa noite e bom proveito. Obrigado, Márcio, obrigado pela participação. E agora, eu acredito que, não sei se o Rodrigo já começou a gravar, Rodrigo. Já começou a gravar, Rodrigo? Já sim, professor, na fala de Márcio. Então, o nosso tema, Justiça Federal, eu vou falar o mínimo possível, porque, na verdade, nós temos duas pessoas que são profundas conhecedoras da Justiça Federal. Então, diretamente do Paraná, através do meio digital, com a palavra. Muito obrigado, doutor Vladimir, por ter aceito o convite. Com a palavra, o doutor Vladimir Passos de Freitas. Bom, boa noite a todos. Doutor Hélio Oren Campos, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu interesse, seu empenho, dedicação para que tudo desse certo. Muito me impressionaram e só faz reforçar a imagem que eu tinha a seu respeito, altamente positiva. Dr. Francisco Queiroz Cavalcante, meu colega de tantos anos, temos uma trajetória parecida, ambos de classe média, começamos a trabalhar cedo, nos aposentamos, ele com 59, eu com 60, fomos presidente do tribunal, e eu tenho muita admiração pelo doutor Francisco, porque esse é um desembargador que nunca cedeu à tentação da popularidade para alcançar graças e favores e coisas desse tipo. E um prazer também estar com todos os outros que assistem. Uma saudação especial ao doutor Rony Ferreira, da minha região, e o doutor Bochenek, o primeiro de Foz do Iguaçu, e o doutor Bochenek foi presidente da Associação dos Juízes Federais. É uma grande honra tê-los aqui me assistindo, e ao doutor Francisco. Eu vou falar um pouquinho do início da Justiça Federal. Quando se proclamou a República, antes mesmo da Constituição, já se editou uma lei, um decreto 848, no ano de 1890, criando a Justiça Federal. Essa foi uma justiça criada mirando no exemplo dos Estados Unidos, declaradamente. Tem um artigo que diz isso. Seguiremos o exemplo das nações mais evoluídas. E se tentou seguir aquele modelo porque se tinha como modelo de sucesso. Houve também influência da Justiça Federal Argentina, que é de algumas décadas antes da nossa. Quando a criação da Justiça Federal, se criou uma Suprema Corte e o juiz de primeiro grau. A Suprema Corte e o juiz eram considerados juízes federais. A Justiça Federal incluía, portanto, havia uma aproximação do Supremo e dos juízes federais. E todos seguiam o modelo norte-americano da indicação pelo presidente da República e aprovação pelo Senado. Bem igual. E, segundo a opinião da época, de muitos, como Campos Salles, por exemplo, sobre quem eu vou falar, a Justiça deixava de ser um órgão subalterno,
que apenas obedecia às ordens do Executivo para ser um órgão soberano, com poder de atuar na defesa dos cidadãos, e isso se mostrou, com o passar dos anos, uma realidade, com o deferimento de mandados de segurança em questões importantíssimas, principalmente na capital federal, então Rio de Janeiro, onde, obviamente, aconteciam as principais ocorrências. Mas óbvio que, mesmo que nós aqui estamos todos de acordo sobre algo e tenhamos votado no mesmo candidato, no dia seguinte nós teremos opiniões diferentes. Então, certos momentos apareciam opiniões diferentes, e uma delas se deu entre Rui Barbosa e Campos Salles. Inicialmente, posições antagônicas relacionadas com a emissão de apólices da dívida pública, que fator destacado de uma crise financeira chamada encilhamento. Mas, no que nos interessa, havia uma certa divergência. Ambos eram republicanos, claro, ambos queriam aquele tipo de governo. Porém, houve uma certa divergência quanto à inamovibilidade. É uma coisa curiosa. Para nós, hoje, isso é uma coisa tão banal. Qualquer um que entra na Justiça Federal considera isso uma obrigação. Mas, naquele tempo, não era assim. No Império, um juiz de direito era removido de um estado para outro longínquo, bastando que ele não agradasse o poder dominante. Se ele era ligado aos liberais e o conservador estava no governo, tudo isso podia complicar muito a vida dele. E eles eram mesmo removidos e mudavam com a família toda, numa época que se ganhava pouco. Então, quando se foi criar a Justiça Federal, quando se criou, Campos Salles era a favor da inamovibilidade. Mas Rui Barbosa era contra, porque ele achava... Vejam, todos estão com boas intenções. Nós não estamos falando de pessoas que um quer o mal, o outro quer o bem. Rui Barbosa achava que se o juiz federal ficasse naquela capital, acabaria sendo envolvido pelo poder local, pelos governadores, pelo poder econômico da época, que nos estados mais ricos eram o poder agrário. E então, Rui Barbosa achava que não devia haver a inamovibilidade. E provavelmente por isso, eu digo provável, porque é muito difícil nós conhecermos essas peculiaridades do passado. Ninguém escrevia. Então, nós vamos pensar alguma coisa, às vezes num livro de história, às vezes num pesquisador, mas são pedaços, fragmentos. Então, no decreto que criou a Justiça Federal, 848, se previa a inamovibilidade, mas na Constituição, no ano seguinte, saiu a inamovibilidade. Então, vejam, havia atrás disso uma discussão, tanto que não foi mantida em 91. Eu tentei verificar na Justiça dos Estados como era, tentei verificar Pernambuco, por todas as razões, já que estamos falando numa conferência em Pernambuco, mas não consegui, no site da Assembleia Legislativa, o teor inteiro da Constituição Estadual de 91. Mas, então, consegui na de São Paulo, onde se diz que a inamovibilidade era uma garantia, e a vitaliciedade também, uma garantia para os juízes dos estados, herdeiros dos juízes de província. Muito bem. Então, na esfera federal, a inamovibilidade retornou depois, evidentemente. Hoje é um direito que nem se discute em qualquer justiça do Brasil. Poder dos juízes federais da época. O poder era muito grande. Eles podiam requisitar, por exemplo, força federal para que fosse estadual e, se não fosse cumprida, federal, para que fossem cumpridas suas decisões. E isso era, via de regra, era um embate político também. Eles não se livravam do poder político local, porque se eles requisitassem força estadual e o governador não cumprisse, quando eles requisitavam a força federal, o presidente da República avaliaria
quem era o governador e se aquela requisição estava dentro dos interesses dele, políticos, e concedia ou não. Como se vê, os problemas são antigos. Depois, a Justiça Federal teve uma fase de consolidação. Em 21 já se previam tribunais regionais, que só foram ser implementados em 89, muito tempo depois, mas foi extinta em 37. Por que foi extinta? Outro mistério, difícil de conseguir apurar. Uma coisa é certa, e diz José Castro Meira, que foi presidente do Tribunal da Quinta Região, que ela era muito ineficiente e cara, e por isso teria sido extinta. Mas deve ter algo mais além disso, que é difícil, nessa época, conseguirmos saber. E eu tentei investigar, nunca vi um motivo que me convencesse. Nesse meio termo, em 36, se surge um Tribunal de Segurança Nacional. Esse é o grande desconhecido do mundo jurídico brasileiro. Perguntem para algum advogado, perguntem para juízes. A maioria nem sabe que existiu. No entanto, esse tribunal foi muito poderoso na época. Ele foi criado logo após a intentona comunista de 35. E também porque os integralistas de Plínio Salgado, aqueles que seguiam o modelo fascista, usavam camisas verdes e tinham uma saudação tupiniquim, Anauê, como se fosse a saudação nazista, estavam incomodando Getúlio. Então, Getúlio aproveita e cria um tribunal de exceção. Esse, sim, é o grande tribunal de exceção brasileiro. E é importante que se conheça, até para nós sabermos a importância do juiz natural. Esse tribunal julgava crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado. Posteriormente, por uma lei, porque estava muito sem serviço em um dado momento, começou a julgar crimes contra a economia popular. Aí, nesse momento, ele alcançou uma pequena dose de popularidade, porque prendia comerciantes que cobravam acima da tabela, etc. Mas, via de regra, o tempo todo foi muito mal visto. Muito mal visto. Ele era composto de 5 juízes, 2 civis, 2 militares e mais o presidente, todos escolhidos pelo presidente da República. Eu lembro de um filme de Costa Gravas, Sessão Especial de Justiça. Para quem não assistiu, recomendo que veja. Quem é do direito precisa ver esse filme. Ele se assemelha ao Tribunal de Segurança Nacional. Foi criado pelos nazistas na França, quando estavam dominando o país. E os julgamentos, evidentemente, eram extremamente tendenciosos. As condenações eram a regra geral. Esse tribunal nosso de segurança situava-se no Rio de Janeiro, mas a competência era em todo o território nacional. Imaginem alguém no Pará ser citado para responder uma ação penal no temido TSN, lá no Rio de Janeiro. Caríssima viagem, distante. No início, ele era subordinado ao Superior Tribunal Militar, mas a partir da Constituição de 37, ele ficou autônomo. O recurso era para ele mesmo. Testemunhas, o réu podia arrolar 5, e o Ministério Público quantas quisesse. O artigo 15 da lei que o criou dizia que o réu, se fosse preso com arma na mão, por ocasião de insurreição armada, a acusação se presumia provada. Vejam que curiosidade, isso mereceria estudos, isso é contra tudo que nós aprendemos, nós estudamos. As alegações finais eram feitas em 3 dias, mesmo que o processo tivesse centenas de réus e milhares de folhas. E mais, o tribunal não ficava vinculado à denúncia do Ministério Público. No meio da ação, o tribunal podia julgar de outra forma depois, por um crime mais grave que o objeto da acusação. Era, então, um tribunal muito severo,
que teve agravada ainda a situação com um decreto-lei em 88, em dezembro, quando, já com base na polaca, na Constituição de 37, se disse que as sentenças do tribunal são irrecorríveis e não suscetíveis de embargos. É assim, a cada artigo uma surpresa. Nesse tribunal foram julgados. O caso célebre é do Luiz Carlos Prestes. Esse caso, sim, isso é dado em classe, as pessoas gostam, porque foi julgado, teve na defesa Sobral Pinto, e Sobral Pinto era considerado um burguês pelos comunistas e não aceitavam a defesa. Mas Sobral Pinto insistiu e acabou sendo o advogado e fez todo o esforço possível e invocou o Estatuto dos Animais, o primeiro Código de Defesa dos Animais, de 34, para dizer que se um animal tinha direito a isto ou aquilo, aqueles réus deveriam ter também. Claro que não adiantou muito, né? Prestes foi condenado a 16 anos e 8 meses de prisão. Monteiro Lobato também foi julgado lá, porque Monteiro Lobato, muito audaciosamente, escreveu uma carta ao general Góes Monteiro e nela ressaltou a displicência do presidente da República em face da questão do petróleo no Brasil, permitindo que o Conselho Nacional de Petróleo retarde a criação da grande indústria petroleira em nosso país para servir única e exclusivamente os interesses do Trust in Standard Oil Dutch. Foi denunciado ao TSN em 41 por crime contra a segurança do Estado. O escritor teve preventiva decretada, o quê? Preventiva, e foi condenado a 6 meses de prisão. Mas Monteiro Lobato era mesmo insubordinado, porque ele depois escreveu uma carta ao ministro da Justiça dizendo que agradecia muito, porque naqueles 6 meses ele teve a oportunidade de conhecer até onde ia a estupidez humana. O homem era bem atrevido mesmo. Muito bem. Durante 12 anos de existência, o Tribunal de Segurança Nacional julgou 6.998 processos. 4.099 foram pessoas condenadas, desde simples multa, no caso de economia popular, até 60 anos de reclusão. Portanto, um tribunal de exceção, pouco conhecido, pouco estudado, e que, se falamos de história, precisamos aprofundar. Passando disso, passo ao regime militar, porque sempre acham que havia um tribunal de exceção no regime militar. Não foi exatamente assim. Ao início, a competência era da Justiça Estadual. E aí eu já começo a acompanhar a história, porque eu era estagiário num cartório criminal em 64 e vi réus chegarem presos. Mas os juízes de direito soltavam aqueles réus, não davam importância àquela acusação de segurança nacional. Então, pouco tempo depois, a competência passou para a Justiça Militar. As auditorias de Justiça Militar passaram a julgar. Evidentemente, eram rigorosas por todos os motivos. Mas o Tribunal Superior Militar, que julgava os recursos, teve grandes decisões, até bem mais com base em princípio da proporcionalidade e considerações desse tipo. Mas a Justiça Militar não se equiparou, mesmo nessa fase, ao Tribunal de Segurança Nacional. Muito embora, depois de 67, houve um decreto-lei 314, que trouxe uma lei de segurança nacional extremamente rígida. Por essa lei, a autoridade do IPM, que eram quem investigava, eram em IPM, Inquérito Policial Militar, autoridades do Exército, normalmente, às vezes da Marinha, e essas autoridades podiam decretar a prisão por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Tem até um caso pitoresco. Quando os juízes de direito julgavam, foram só alguns meses isso,
houve um juiz de direito que ordenou a soltura em Santos, São Paulo, de um preso político. E o comandante da Marinha, que detinha aquele preso, porque eles estavam todos num navio que ficava ancorado fora do porto, chamou o preso e contou: olha, o senhor foi liberado pelo juiz de direito da vara tal, então o senhor, por isso, está em liberdade. Mas eu quero lhe informar que, pelo outro inquérito que eu estou presidindo, eu acabei de decretar a sua prisão por 30 dias. Portanto, voltou ao estado anterior. Podia decretar por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Muito bem. Passado isso, uma lei em 83, Lei 7.170, trouxe a Justiça, criou uma nova Lei de Segurança Nacional mais branda. Agora, passando para a Justiça Federal atual e de futuro, eu quero dizer que a Justiça Federal se impôs. Ela, no início, dizia que ia ser extinta. Quando eu me inscrevi para concurso, eu entrei na turma de 79, eles diziam: que bobagem, ela vai ser extinta, quando os militares saírem do poder, acaba. E eu não acreditei naquilo e fui até o fim e assumi. Mas ela se impôs, principalmente porque os concursos eram rigorosos e eram gente da mais alta qualidade, eram concursos nacionais, entravam pouquíssimos, todos com experiência, já eram promotores, juízes, juiz do trabalho, como o doutor Cavalcante, todos tinham um passado já de grande experiência. Depois vieram os concursos regionais, que não piorou a qualidade, não, continuaram pessoas de muito bom nível. Algumas coisas eu não concordo, eu acho que não foi bom. Por exemplo, essa expansão para o interior, cidades pequenas, por influência política, isso vai contra o princípio da Justiça Federal, que era de ser uma justiça alheia totalmente às influências locais. Agora, uma pessoa vai para o interior, às vezes não quer sair, vira fazendeiro, totalmente envolvido pela sociedade local. Isso não me parece uma coisa boa, mas é uma realidade. Não me parece bom também, me parece até um absurdo que a Justiça Federal tenha se tornado uma grande repartição do INSS. Eu sei que o INSS não tem condições de estrutura e eu sei também que ninguém pode impedir que se leve ao judiciário os casos, mas eu acho que aí falta um pouco de administração pública, de governança pública, lato sensu, não do executivo ou do judiciário, mas sim, lato sensu, de todos, talvez, de aceitar essa situação, porque isso daí não é para ser assim. Justiça não é para se tornar um local em que tem uma repartição com maca, com tudo, para atender pessoas, perícia, tudo. Então, para que existe o outro? Então, por que gastar dinheiro duas vezes? Alguma coisa aí não está funcionando bem. E eu fico por aqui, mas confiante sempre na Justiça Federal, orgulhoso de ter sido juiz federal. Eu fui tudo, menos oficial de justiça na minha vida, esse é o meu currículo, e eu continuo usando até a gravata com a balança da justiça, porque essa é a minha grande... o que eu pretendo levar para sempre como a maior das experiências. Fui muito feliz como juiz federal e tenho muito orgulho da Justiça Federal do Brasil inteiro. Muito obrigado, doutor Hélio, muito obrigado a todos pela atenção. Eu quero agradecer ao doutor Vladimir, né, como todos observaram, uma pessoa com uma larguíssima experiência em relação à Justiça Federal, esse destaque ao Tribunal de Segurança Nacional, bem pouco estudado. Quero agradecer também ao doutor Fernando Lapa, né, que eu estou vendo que está aqui presente nessa integração, graduação, pós-graduação, lá do Espírito Santo. Muito, doutor Fernando. E quero agradecer também a cada um de vocês que está aqui nessa noite, e com certeza eu acredito que vem sendo algo marcante. Está sobre a Justiça Federal
a partir do doutor Vladimir, e agora, na sequência, a partir do doutor Francisco Queiroz, é uma oportunidade ímpar. O professor Francisco Queiroz, meu professor durante muito tempo, certamente uma pessoa que conhece profundamente a Justiça Federal. E, portanto, com a palavra, professor Francisco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço a essa oportunidade, sobretudo de ouvir, depois de algum tempo, meu amigo Vladimir. Eu achei excelente a abordagem de Vladimir, porque me dispensou de alguns aspectos que abordaria, embora eu, com mais simplicidade, fazer apenas umas pequenas referências históricas. Eu talvez goste até mais de história do que de direito, e se diz que o golpe de 1937, na verdade, a extinção da Justiça Federal se deu com o objetivo básico de acabar a influência local sobre o judiciário no tocante à União. Porque, apesar de termos uma Justiça Federal, aquelas listas de 5 que iam ao presidente, a grande influência para as indicações eram locais. Isso nós temos hoje a repetição. Imagine que um juiz concorre numa lista para o TRF do Rio Grande do Sul. O presidente da República pode, eventualmente, vamos usar a hipótese atual, o presidente atual iria ouvir quem? Lorenzoni, fulano, Beltrano, Cicrano, alguém da sua base política. Então, muitas vezes, e quase sempre, os juízes federais que são alçados aos TRFs são pessoas de mérito, mas eles não são, quando é do merecimento, só pelo mérito. Eles são alçados pelo mérito, mas uma forte indicação política. E vejam que a forma como funciona a Justiça Federal hoje, eu vou só abrir essa digressão, é uma justiça onde já no segundo grau nós temos uma majoritária influência política nos integrantes dos tribunais. Temos os do quinto e mais a metade dos que não são do quinto. Então, isso vai... E cada vez que nós vamos ascendendo na estrutura, mais a influência política está presente. Em relação à recriação da Justiça Federal, que começa lá em 65, primeiro, a recriação com o Tribunal Federal de Recursos, na Constituição de 46, que se deu por uma razão de se ter um relativo controle sobre fatos que aconteciam no primeiro grau, eram conhecidas algumas liminares de importação de veículos do juiz das varas de fazenda, porque eram terríveis. Então, o TFR veio com essa missão. Como surgiram muitas, um dos temas que eu mais gosto é mandado de segurança, muitas das restrições de liminares em mandado de segurança tinham nome. Isso é a lei fulano de tal. Às vezes um grande jurista, especialista em responsabilidade civil e outra matéria, mas no seu dia a dia objeto de críticas veementes. A Justiça Federal, quando recriada no primeiro grau, ela parecia ser, inicialmente talvez fosse essa a intenção do sistema, de ter uma justiça de confiança, de pessoas que tivessem um perfil ideológico próximo dos detentores de poder, tanto que muitos foram deputados, pessoas ligadas à política local. Esses foram os primeiros indicados, sem concurso público. E depois a Justiça Federal assumiu um outro perfil, depois do ingresso dos concursados. Não estou dizendo que os da primeira leva não eram assim. Essa diferença que se fazia era tão curiosa, que o doutor Vladimir deve lembrar, que durante muito tempo o Tribunal Federal de Recursos não colocava dentre seus pares os juízes concursados. Tinham que ser daqueles iniciais. Esse era um traço marcante. E o doutor Vladimir fez uma referência que é interessante, que não está no livro. Eu conheço casos concretos. Muitas vezes, o advogado criminal que atuava na defesa de presos políticos, se havia dúvida se seria matéria de competência da Justiça Federal ou da Justiça Militar, ele pretendia e rezava, se acreditasse em alguma coisa, para que fosse para a Justiça Militar, não pelo primeiro grau. O primeiro grau da Justiça Federal era muito bom. Já o das auditorias, nem tanto, que os auditores normalmente eram numa linguagem bem simples, puxa-saco. E aí, o que é que acontecia? Mas quando se chegava ao STM, tinha-se um conjunto de pessoas bem conservadoras, majoritariamente militares, mas que tinham autonomia no mundo dos fatos para decidir contra interesses políticos dos governantes. Vou dar um exemplo. Eu sou padrinho
de batismo da filha do único condenado à morte no Brasil, Teodomiro Romero dos Santos, condenado à morte na Bahia pela Auditoria da Bahia, por conta da morte de um sargento num conflito entre o grupo que ele fazia parte e militares. E a auditoria, pena de morte. Isso sobe ao STM. E no STM, o relator, salvo engano, o almirante, disse que não era caso de pena de morte. Era caso de prisão perpétua. Era diferente. Estar preso, mas estar vivo era melhor do que estar morto. E ele foi e converteu-se na prisão perpétua sob o argumento que ele não tinha morto a sangue frio, como tinha dito a auditoria militar. Ele tinha morto em conflito. Evidentemente que, com todo respeito ao Tribunal Federal de Recursos, ele tinha essa autonomia. Eu vou citar um exemplo, sem dizer os nomes. Eu ingressei na Justiça Federal em 84. 2 anos e meio depois, recebo um habeas corpus. General Torres de Mello. O general Torres de Mello era bem conservador, fazia parte de um movimento chamado Movimento Guararapes. O que tinha acontecido? Um capitão bem conhecido hoje tinha feito uma série de manifestações por remuneração. Hoje ele é conhecido não como capitão. Mas... Aí, o irmão do general Torres de Mello, que era o coronel Torres de Mello, comandava um batalhão lá para São Paulo, fez uma manifestação e botou lá na ordem do dia do quartel dele em apoio a esse capitão. Foi preso, 30 dias de prisão. O general Torres de Mello, que era um general de divisão, que comandava a maior unidade de tanques que existe no Brasil, que era em Campinas, viu que com aquela confusão ele não iria mais ele ia sair da lista para promoção para general de exército. Ele pediu para ir para a reserva, chegou no aeroporto de Fortaleza, fez um pronunciamento em defesa do dito capitão e do irmão, e criticando remuneração e tal e tal. O comandante militar do Nordeste, na época, chamava comandante do 4º Exército, decretou a prisão administrativa dele. Eu, juiz novo lá na 5ª Vara, recebo o pedido de habeas corpus, onde o general dizia: eu não sou mais general da ativa. E o presidente Figueiredo aprovou um decreto, expediu um decreto-lei para permitir que os oficiais da reserva criticassem os outros. E agora, quando eu critico o governo, eu sou preso. Deu habeas corpus. Eu concedi a medida. Mandei um oficial de justiça, sozinho, num fusquinha da justiça, ir lá para o quartel-general, para libertar o general Torres de Mello. E o oficial disse: doutor, eu vou ficar preso. Se eu ficar preso, vamos em frente. Aí ele foi. Era já o quartel ali na BR. Quando ele entrou pela frente, o general fugiu por trás. E o oficial disse: infelizmente ele viajou para Brasília e tal, mas ninguém tem autoridade. Até amanhã vamos resolver. Como foi que resolveram? Para ver o lado ruim do TFR, que era um bom tribunal. Eu recebo de noite um telefonema do corregedor, que era uma pessoa que eu respeitava muito, um cearense radicado na Bahia, dizendo: doutor, revoga aquela liminar, que vai ter um problema muito sério. Eu disse: ministro, eu não vou revogar coisa nenhuma, o senhor ainda revoga a liminar. Aí a Procuradoria da República da época, que era muito mais dócil, entra com um pedido de correção para que o corregedor desse efeito suspensivo a um habeas corpus liberatório. Vira que aberração. E o corregedor deu. E manda para mim, na época, um telex. Eu recebo. Imediatamente recebo uma decisão do ministro Otto Rocha contra o ato do corregedor. Na sequência, desistiu-se da medida do corregedor porque um outro ministro, apanhado na sua casa à noite, recebeu o recurso e deu efeito suspensivo numa hipótese que não cabia. E o processo foi. 30 dias depois perdeu o objeto porque passou os 30 dias de prisão. Eu recebo uma visita lá, a minha secretária, que foi minha chefe de gabinete até hoje, uma figura admirável, doutor Francisco. Tem aí na foto pelo menos 15 militares, não sei o que é isso. Aí eu recebi. Aí o general disse: olha, eu vim falar com o senhor, vim de Fortaleza para cá, eu conheço o perfil do senhor, eu vi a ficha do senhor. O senhor foi de movimento estudantil, um homem de esquerda, mas fiquei muito feliz da liminar que o senhor deu. O senhor disse que não acreditava nada do que eu tinha dito, mas eu tinha razão de falar. Eu vim dizer que fiquei muito agradecido. A Justiça Federal do 1º grau funcionou. Lá em cima fizeram o que fizeram. E o senhor vai ficar recebendo, sem nenhum ônus, todas as publicações do movimento Guararapes. Eu recebi durante 15 anos, não tinha interesse nenhum, mas recebi, por gentileza. Então, assim,
o mal do nosso antigo TFR era esse. Ele não era tão firme nessas questões. No mais, ele era. Questão tributária, ele era muito criterioso. Aí vem a Constituição de 88. A Constituição de 88 criou os 5 regionais. Eu me lembro que eu participei de algumas discussões e que, na minha opinião, teve um enorme equívoco. Tinha que ter criado um tribunal de unificação da jurisprudência da Justiça Federal, o Tribunal Superior em Brasília, que deveria congregar as matérias de direito público da Justiça Federal e até as matérias de direito público da Justiça Estadual, questões tributárias, etc. Criou-se um tribunal com aquela composição de um terço e um terço, e com uma coisa diferente da Justiça do Trabalho, e na Justiça do Trabalho temos a composição com parte de advogados e MP, mas eles concorrem ao TST pelas suas categorias de origem. Na Justiça Federal, assim não é. O que acontece? Nós temos um STJ que nem os 11 da Justiça Federal tem uma composição com um quinto só de meros estranhos à carreira. Então, distorce um pouco. Então, eu penso que a unificação da Justiça Federal deveria se dar na própria Justiça Federal, ou pelo menos numa justiça que fosse mais afeita a essas matérias. Aí seguimos a vida. E aí eu vou falar sobre algumas coisas que o doutor Vladimir falou, mas com outras abordagens. Por exemplo, foram criados 5 regionais federais. Fragmentou-se a jurisprudência nossa. E, mais recentemente, tentou se fragmentar mais ainda. Tentou nos transformar em justiça do trabalho, com a criação de mais 4 TRFs. O ministro Joaquim Barbosa, numa decisão errada quanto à forma, mas certa quanto ao conteúdo, suspendeu aquela emenda constitucional. E vejam uma questão que eu sempre critico o Supremo Tribunal Federal nas minhas falas. Um ministro, no período do recesso de julho, deu uma liminar suspendendo a aplicação do maior ato legislativo que existe, emenda constitucional. Isso é em 2013. Nós estamos em 2020. São 7 anos e nem essa cautelar, medida de natureza cautelar, foi levada para a chancela dos demais. Essa fragmentação da postura do Supremo Tribunal Federal é uma aberração. Eu diria que nós, com essas posturas, e que muitas vezes vão ao sabor de conveniências e posições políticas de cada um, está implodindo a justiça. E aí eu faço uma observação. Eu me lembro de um professor que eu achava admirável, ainda acho que ele, não, apesar de estar aposentado, não faleceu, o professor Jorge Miranda. Ele dizia: todo tribunal constitucional é jurídico-político, mas não pode ser político, só político. Então, se nós temos 11 ministros com feições diferentes, a média da sociedade só existe se atuar em conjunto. Eu não posso dizer que a posição política do ministro Gilmar é igual à da ministra Rosa Weber. E não estou dizendo que um é melhor do que a outra, são diferentes. Só a colegialidade é que vai unificar isso. Nós temos que ter alguma forma de tentar fazer com que o Supremo funcione com mais unidade. Então, eu digo, eu sou absolutamente contrário a essa ideia da pulverização da Justiça Federal. Muitos juízes do primeiro grau dizem: não, isso é bom. É claro, é bom porque ele pode ser juiz do TRF. Mas ele pode ser juiz do TRF se nós tivermos o crescimento dos TRFs. Essa parte que eu estudava, a parte de administração de projetos, me deu uma visão muito boa sobre a questão de custo-benefício. Imagine o TRF da 5ª região. O TRF da 5ª região não era para ter a área territorial que ele tem. Eu participei de várias sessões em Brasília, onde o TRF da 5ª região era para alcançar o estado da Bahia. Na época, o presidente era o ministro recentemente falecido, Evandro Gueiros, tinha muito respeito por ele, e o vice era o ministro Washington Bolívar, da Bahia. Havia uma disputa surda entre eles. Isso foi para o plenário do TFR, que iria escolher, ou do STJ, já não me lembro, que iria escolher qual seria a sede. Foi uma disputa tão acirrada que foi 15-12. Ao terminar a disputa, o ministro Washington Bolívar diz: já que Salvador não vai ser a sede, não é justo que fique subordinado a Recife, que fique em Brasília. Aí começa a distorção. A Justiça Federal seria equilibrada se a Bahia tivesse na 5ª região e Minas Gerais tivesse na 2ª. Nós teríamos um tribunal mais forte com Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Agora,
E veja como as coisas funcionam muito de modo personalizado. Agora, tivemos um presidente mineiro e que queria implantar um Tribunal de Minas. Então, a questão não pode ser assim. A Justiça Federal tem que ser vista no sentido nacional. Se nós tivéssemos uma rearrumação das regiões, Piauí e Bahia viriam para a quinta região, mesmo com aumento de composição. Veja, com isso nós teríamos não haveria R$1 de aumento da despesa de pessoal, financeiro, porque a estrutura administrativa que se tem é suficiente para um tribunal com 15 ou com 27. Porque a estrutura de julgamento haveria uma pequena, mas a parte administrativa era a mesma. Iria se construir, como se pretende construir. Vamos dar um exemplo. Um tribunal em Belo Horizonte com estrutura caríssima. Ele disse, não, mas aquelas vagas que estavam previstas para provimento de cargos substitutos serão reagrupadas e não vai custar nada. Não vai custar nada, é um absurdo se dizer isso. É evidente que aquelas vagas que não estão sendo providas, não há despesa, só a previsão de que poderia acontecer, passará a existir. E a construção de prédio novo? E a construção da estrutura administrativa? É evidente que isso é um absurdo. Criar um tribunal na terra do Dr. Vladimir, no Paraná, um tribunal do Norte, um tribunal em Minas Gerais e o outro na Bahia, é uma aberração. E o juiz do primeiro grau, muitas vezes, acham ótimo, porque vai ter vaga para eles. Ele não nota que eles estão atirando no pé, estão acabando com a Justiça Federal. Vladimir fez uma colocação que eu achei extremamente interessante, porque eu tive um aborrecimento muito grande quando era presidente do tribunal, porque um presidente, que eu não vou mencionar o nome, porque é falecido já, do STJ, liga para mim e diz, olha, eu preciso instalar a vara de União dos Palmares, está prevista no projeto de lei. Eu disse, olha, eu tenho pouco recurso, tive um trabalho imenso junto ao Congresso para construir recursos. União dos Palmares não devia estar nem em projeto, porque não precisa. Mas é a minha terra e eu quero que o senhor implante. Eu disse, ministro, o senhor quer que eu implante? Isso eu posso dizer porque eu tenho a gravação. Mas eu não vou implantar. E se eu abrir um procedimento contra o senhor? O senhor abre o procedimento e eu digo, porque eu não implanto, o senhor quer implantar, porque quer fazer uma homenagem aos seus parentes. E nós não implantamos. O meu sucessor, com uma posição diferente, 2 meses depois implantou a vara de união que não precisa. Então, nós temos muitas varas, assim, aquilo é a terra do meu pai, aquilo é a terra do meu avô, aqui o prefeito está nos ajudando em troca de... acontece muito isso. Eu tive visita de prefeito do interior, eu consigo verba para a Justiça Federal, se o senhor implantar uma vara na minha terra, é muito bom. Sua terra não precisa, então eu não vou ajudar. Problema, não vai ajudar. E assim aconteceu. Outros ajudaram sem precisar de nada. Nós tivemos aqui, foi um ano bom, 2005 a 2007, nós conseguimos muita verba para a implantação, mas só de quem nos conseguia verba sem ter esse tipo de pedido, esse tipo de barganha. Em relação a essa interiorização, eu tenho uma posição parecida com a do Dr. Vladimir. Eu não posso dizer que é idêntica, deve ter alguma pequena divergência. Nós estamos criando vara onde não precisa. Porque estamos criando vara de um jeito que, como o posto da Justiça Federal é mais ágil, a unidade do Justiça Federal, do que o INSS, o indivíduo, para não dizer que ele não tem interesse por não requerer, e requer no posto do INSS e corre e entra na Justiça, dizendo requereu, faz 1 mês e não apreciaram. Ninguém aprecia um pedido de aposentadoria em 1 mês. Aí ele cobriu a história e ele consegue patrulhar o andamento da ação judicial dele todo pelo computador, está tudo informatizado, e o posto do INSS não. Isso é uma aberração. Nós temos agora, tem que ter um esforço de enxugar isso. Tanto é que as procuradorias federais, Procuradoria da República, não criaram unidades em todos esses locais. Nós deveríamos ter unidades regionais. Eu vejo o exemplo de Pernambuco. Pernambuco bastava ter vara federal em Petrolina, Caruaru, Garanhuns e Recife, e acabou-se. Nós não fomos criados para fazer superposição sobre vários estados, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar do mundo. Então, é um grande problema que nós temos. E aí, vou correr, porque para não estourar o tempo, se que eu já não estourei, nós temos hoje um grande problema na Justiça Federal. E esse não é só nosso. Uma enorme fragilização do primeiro grau, com a facilidade com que as matérias são devolvidas ao segundo grau, nos agravos eletrônicos, por exemplo. Eu vou citar um exemplo. No período em que eu fui juiz,
do tribunal, eu sempre tinha um cuidado de não revogar a decisão do juiz do primeiro grau, mesmo que não fosse a minha, desde que fosse formalmente correta e razoável. Eu dizia, eu não sou o juiz para ser o substituto do juiz do primeiro grau. O juiz, quando isso vier em termos de recurso de apelação, nós vamos examinar. Mas hoje, eu entro com um pedido de tutela no primeiro grau, o juiz não dá, com 48 horas eu estou no tribunal. É eletronicamente muito fácil. Então, o juiz do primeiro grau, eu disse certa vez, as pessoas não entenderam, eu não estava criticando o juiz do primeiro grau, eu estava dizendo que ele deveria ser mais prestigiado. Ele é quase um parecerista obrigatório. Quando a gente estuda direito administrativo, existe o chamado parecer obrigatório, porque tem que estar no processo, mas não é vinculante, pode ser modificado. Então, o juiz de primeiro grau, se você abstrair o nome sentença, ele é um parecerista, e um parecer que é obrigatório, mas não vincula. Você entra na justiça e corre para o tribunal. Isso não deveria ser assim. Outras coisas, como, por exemplo, o juizado que tantos falam. Hoje, você tem que inventar, às vezes, algumas coisas. As varas de juizados são assoberbadas. As varas de juizados correspondem àquelas antigas varas que foram extintas da assistência judiciária. Pobre vai para o juizado. Quem não é pobre, a ação é de maior valor, vai para uma justiça mais, vamos usar a expressão, mais bem aquinhoada, mais digna, que é a Justiça Federal Comum. Você inventa moda para tentar passar dos 60 salários mínimos. Pode observar que o ritmo, por exemplo, o doutor Hélio está aqui, ele é um juiz de uma vara muito rápida. Então, se eu puder ter uma ação, hoje mais não, que eu não advogo, quando eu tenho advogado, por julgada por ele, era melhor do que ir para o juizado. Eu vi outro dia, não vou mencionar o nome, um embargo de declaração, onde o juiz juntou uma sentença, assinou uma sentença, que referia-se à vantagem da Previdência Social, quando a matéria era discussão de vantagem de professor universitário. A parte entra com embargo de declaração, fazia 7 meses que o juiz nem via. Não, estou assoberbado, estou assinando às pressas. Na verdade, aí entra um problema sério que ocorre no juizado, as terceirizações. E terceirização começa nas chamadas contestações delivery. Talvez o doutor Vladimir não conheça essa expressão. É o seguinte, a Previdência e outros entes deixam depositadas defesas pré-prontas, e aí você entra com a inicial. Essa inicial é daquela matéria, então pode juntar a defesa, que é aquela que o INSS já deixou depositada. Não sei se o doutor Vladimir conhece isso. Aí o juiz, a assessoria já junta a sentença, que também já está pré-pronta, sobre aquela matéria. Isso é justiça. Nem houve uma contestação efetiva e nem um julgamento efetivo. Foi só um ajeitado para ir lá para a turma recursal. E aí entra outra coisa. Eu penso que a questão do limite dos 60 salários mínimos na Justiça Juizado Especial Federal devia ser opcional. Na Justiça Estadual eu posso entrar com uma ação de R$10 na Justiça Comum, até os 40 salários, ou na Justiça do Juizado Especial. É minha opção pela prova mais fácil que eu vou ter. Naquela julgamento de cambulhada, prova produzida de qualquer jeito do juizado, evidentemente que não há mesmo nível de apreciação que nós temos. Isso é um problema. Outro problema é que, na época em que foram criados juizados especiais, era advogado-geral da União, o doutor Gilmar Ferreira Mendes. E ele não seguiu a ideia da Turma Nacional de Uniformização, o que, na minha entender, é uma aberração. A justiça administrativa porque julga as questões de causas pequenas na Espanha, ela tem alçadas muito nítidas. Se é uma questão de pequeno valor, até tantos euros, é local e acabou-se. Um pouco mais local e mais um regional. Aí alguém vai dizer, mas veja que pode ser que o juízo de segundo grau de Barcelona julgue diferente do que julga lá em Sevilha. Pode. É uma questão regional. O que interessa mais? Que haja uma pacificação social ou que todo mundo faça igual. E a turma nacional? O doutor Hélio fez parte disso, sabe como funciona. Os juízes estão lá, muito bem intencionados. É como o doutor Vladimir deve lembrar do Conselho da Justiça Federal. Todo o juiz, eu me lembro que eu ia para uma reunião que havia dos presidentes dos TRFs na véspera da reunião, aí se discutia. Na reunião seguinte, a decisão da reunião do Conselho da Justiça Federal. Aí os desembargadores, eu nunca assinei desembargador, sempre assinei, os ditos desembargadores, começaram a votar, do jeito que tinham entendido que era correto na véspera. Aí o presidente dizia, olha, eu não quero interferir, mas eu acho
Aí dizia o que ele achava. E aí um desembargador dizia: Excelência, o senhor chamou a atenção para um aspecto que nós não tínhamos nos apercebido. Eu vou mudar meu posicionamento. Então, todo colegiado em que a cabeça não é do mesmo nível, não, no nível pode ser até pior, do nível hierárquico administrativo dos demais, não funciona. Nem funciona a TNU, nem funciona a CJF. Eu me lembro uma vez, eu me irritei do CJF, disse: nós não devíamos fazer essa reunião, cara. O presidente determinava, todo mundo acolhe e acabou-se pronto. Então, esse é um problema. Então, e a questão da justiça dos juizados, no meu entender, tem um problema muito sério. É que ele recriou a justiça de alçada. Acabou-se com a Constituição, o Tribunal de Alçada, e isso inflou o Tribunal de Justiça de São Paulo. O irmão de Vladimir conhece bem, ficou aquele tribunal monstruoso, e acabou as alçadas criminais e civil. E o que é a justiça de pequenas causas, se não uma justiça de alçada? Agora, em contrapartida, eu penso em modelos muito mais simples do que o nosso, alguns modelos europeus, até no da França, com a chamada justiça administrativa, nós não temos o terror do precatório. Era uma medida muito razoável que, por exemplo, que os RPVs não fossem de 60 salários mínimos, fossem de 1.000 salários mínimos. Veja, você disse: é muito dinheiro. Muito dinheiro, não. As grandes questões econômicas que envolvem hoje a administração, é uma matéria que eu estudo, a administração e as concessionárias, e as SPE nas PPPs, são resolvidas em câmaras arbitrais, que a lei permite, valores bilionários. Eu me lembro que funcionei, em alguns casos, já não mais como juiz, mas dando opinião, em casos de alguns contratos de Belo Monte, contrato da casa de bilhão. Era resolvido numa Câmara, onde, inclusive, a publicidade é mais limitada, porque as câmaras de arbitragem entendem que a publicidade que a Constituição permite para elas é conciliável com o princípio da confidencialidade. Eu tenho um conflito de 1,5 bilhão. Muito bem, contra o Estado de Pernambuco, uma hipótese. O que a Câmara tem que dar à publicidade é que existe, quando alguém requerer um conflito da empresa tal com o Estado, e o valor 1,5 bilhão sobre essa matéria, e mais nada. Diferente de uma questão de nós, de classe média, brigando contra a União por um negócio de R$200 mil, que vai para o primeiro grau, segundo grau, tenta STJ, tenta STF, tenta tal, até transitar em julgado passados 8 anos, que é a média que o relatório do CNJ diz. Então, eu, nesse livro que eu escrevi agora, eu digo que existem ilhas de eficiência que atingem o topo da sociedade. Primeiro, são essas câmaras arbitrais. Não digo que não devia ter, mas em se entendendo que ela deve existir, devia ser para outras hipóteses também. As questões que simplificam, por exemplo, quando nós tivemos a modificação da lei de falência e recuperação, e as instituições financeiras não só têm a vantagem de que seus créditos com garantia real são de logo apartados e ainda concorrem no remanescente com os quirografários, diferente da antiga lei Trajano de Miranda Valverde. O benefício só foi para as instituições financeiras. Nós temos hoje, os bancos financiam imóveis pelo sistema da alienação fiduciária e a retomada do imóvel, agora da minha experiência do registro de imóvel, se dá em poucos dias no cartório. O indivíduo passou 4 meses sem poder pagar, a instituição privada ou pública entra com a recuperação da posse do bem que ela é proprietária e se consolida isso em poucos dias. Imagine as pessoas brigando numa justiça com tantos anos tantos anos para ter o resultado. Então, o que eu penso? Não deveria se criar Justiça Federal mais regiões, deveria, dentro do possível, tentar recuperar, reagrupar as varas. Inclusive, aqui em Pernambuco, o diretor do foro conseguiu fazer um reagrupar de algumas varas, cabo e coisa para funcionar ali junto do aeroporto. É uma coisa importante. Aumentar o teto de RPV. E outra coisa que aí é uma crítica generalizada ao judiciário. O judiciário tem uma importância enorme numa sociedade como a nossa, com tantos problemas como nós estamos vendo hoje. Mas devemos nos preocupar também com ativismo excessivo. Eu vi outro dia um juiz que eu nem conheço, nem vou referenciar o nome, de Brasília, determinando que a verba, eu não me lembro, são 2 bilhões ou 1 bilhão e lá vai fumaça, referente a fundo partidário e verba eleitoral, fosse bloqueada, não transferida para cima, mas fosse
pela pandemia, determinado que o executivo devia aplicar em saúde e etc. Ora, isso não é atribuição do juiz de primeiro grau. Determinar que R$1 bilhão o presidente da República vai usar em saúde. O parlamento, ruim ou bom, é isso que nós temos. Ele deve ser melhorado, mas nós não somos tão melhores. Eu sempre digo, a justiça é importante. A justiça é composta de homens sérios, mas também tem os que não são. Nós temos um grande problema na justiça, é que é muito mais difícil alguém cascavilhar equívocos do judiciário, porque as consequências são muito mais gravosas. Pode até, imagine que alguém tentasse agredir com palavras e etc., o Supremo Tribunal Federal, e aí a vítima resolvesse ela mesma mandar instaurar o inquérito, ela mesma designar relator e por aí seguir. Então, erros nós encontramos por aí afora. Então, devemos ter muito cuidado, porque se os outros poderes cometem excesso, nós também cometemos. E nós, que somos, sem dúvida, uma justiça com pessoas altamente qualificadas, devemos ter um cuidado muito grande para que nós não usemos essa justiça como um instrumento daquilo que é o nosso pensamento. Que a justiça não seja o nosso AR-15. Então, não é isso que a justiça é. O papel nosso é um papel de solucionar conflitos, à margem do que a legislação, que a Constituição nos coloca, e não virarmos partícipes. Eu penso que o membro do Judiciário não deve participar, por exemplo, de reunião de conciliação e composição, por poder nenhum. O papel do Judiciário não é esse. Como é que eu posso estar me comprometendo adredemente com o que vai acontecer se eu vou ser o fiscal daquilo que vai acontecer? Então, o Judiciário brasileiro hoje passa por muita dificuldade, porque ele se empolga em tentar ser digamos assim, o Dom Quixote. Mas, às vezes, nós não temos nem a habilidade romântica que o Dom Quixote tem. A nossa lança não é tão grande, nós somos do meu tamanho e não do tamanho do Dom Quixote, magro e alto. Então, temos que ter muito cuidado. Essas são as minhas observações, doutor Hélio. Desculpe ter passado o horário me empolgado, que o tema é muito bom. E eu digo isso porque gosto muito da Justiça Federal. Bom, eu quero agradecer ao doutor Francisco, assim como agradeci ao doutor Vladimir, e lembrando também da nossa aliança do Grupo de Pesquisa, Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, com o Gabinete Português de Leitura. Então, eu também quero agradecer ao Gabinete Português de Leitura pela essa aliança que vem fazendo conosco. Bom, mas tendo a possibilidade de conversar com duas pessoas tão experientes como efetivamente nós estamos tendo, não é, professor Fernando? Eu queria lançar duas provocações, eu queria escutá-los sobre provocações. A primeira, sobre o Supremo Tribunal Federal, não é? Nós somos uma federação, e é claro que dentro dessa federação há um papel de realce, um papel de destaque no Supremo Tribunal Federal. No caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal também funciona como um tribunal constitucional. Os tribunais constitucionais, embora tenham surgido no mundo a partir dos anos 20, com Kelsen, que chegou após 10 anos de magistratura no Tribunal Constitucional a ser expulso do Tribunal Constitucional austríaco, acho que vale a pena quem estiver aí querendo fazer a pesquisa, os motivos que levaram a essa expulsão de Kelsen. O fato é que até a Segunda Guerra Mundial, os tribunais constitucionais não funcionavam, não é? E só a partir da Segunda Guerra Mundial é que esses tribunais constitucionais começaram a funcionar, sobretudo a partir da década de 80, eu cito o caso de Portugal e o caso da Espanha. Portanto, são tribunais em construção, não são tribunais acabados, porque, afinal de contas, a década de 80 é algo muito recente. Diante de tanta experiência de vocês dois, essa é a minha primeira provocação. Qual seria o modelo? Haveria alguma mudança no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao modelo do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil? Haveria alguma sugestão diante dessa vida de enorme experiência que vocês possuem? Essa é a minha primeira provocação. E a segunda provocação que faço é a respeito do processo eletrônico, não é? Eu queria escutar um pouco de vocês sobre o PJE, sobre o IPROC, e a respeito, me parece, de algo que não tem volta. O processo eletrônico está aí, vai continuar. Diante da pandemia,
o Poder Judiciário, em grande medida, vem funcionando por videoconferências, vem funcionando com processo eletrônico. Então, essas duas questões, eu queria escutá-los sobre um novo modelo para o Supremo Tribunal Federal, alguma alteração em relação ao modelo atual e o processo eletrônico. Seguindo a mesma ordem das palestras e agradecendo a todos que estão aqui conosco, eu queria escutar o doutor Vladimir Passos de Freitas e, em seguida, o meu professor Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante. Muito obrigado. No caso, o doutor Vladimir, se puder abrir o microfone. Está mudo. Está mudo, Vladimir. Pronto. Quero inicialmente dizer que gostei muito da palestra do doutor Francisco e que concordo com suas palavras e críticas e observações. E, de certa forma, o que ele falou já direciona a primeira pergunta, que é sobre o Supremo Tribunal Federal. E ele falou com muita discrição e elegância, mas já se nota uma posição. E eu tenho a mesma posição. Eu acho que a pergunta seria bom criar um Tribunal Constitucional? Seria bom mudar a Constituição? Sim, mas acho que mais do que isso, seria bom, e acho difícil, muito difícil, no ponto que chegou, que o Supremo tivesse unidade, que não fossem 11 Supremos Tribunais Federais a decidir cada hora de uma forma, com posições diferentes. Claro que eu sei que não é fácil. Nós que estamos aqui, nos dá bem e amanhã temos divergências. Isso é normal, mas é preciso ter humildade para entender que a maioria é mais importante e ter uniformidade para que se tenha segurança jurídica, para que se tenha paz. Uma Corte Suprema, ela vem para trazer paz, para trazer equilíbrio, para trazer um ajuste. Uma Corte Suprema tem que ser respeitada, como eu aprendi a respeitar. A primeira vez que entrei no Supremo Tribunal Federal foi em 78. Fui visitar o ministro Jaci Falcão, paraibano, radicado em Pernambuco, que eu conheci numa viagem como turista, num prédio que fiquei na Boa Viagem, através de um procurador do Estado, que era uma pessoa amiga dele, e me levou lá. E depois fui lá visitar no Supremo, ele me convidou, eu entrei na ponta do pé, literalmente. Isso não é bajulação, isso é respeito, porque assim era o respeito que todos tinham com a Suprema Corte do Brasil. Mas depois que surgiu a televisão de todos os julgamentos, as pessoas começaram, e é humano isso, é humano, mas é preciso saber controlar. É humano, mas nós temos que controlar. Passou-se a um ativismo muito grande e que acaba sendo individual e que acaba sendo as decisões mais individuais do que coletivas, porque o individual depois não é levado a julgamento e acaba sendo uma decisão quase que definitiva, como o exemplo dado da emenda constitucional. Bom, e fazer para mudar isso? Primeiro, a possibilidade de se tornar uma quarta instância, para mim, é única no mundo, um absurdo assim que não tem como medir, incomensurável, porque tem reflexos piores possíveis em todos os cantos. Por exemplo, um dos problemas da recuperação de ativos do Brasil, que se recupera pouco, é que a maioria dos países dá um prazo para bloquear os bens e serem devolvidos. Eles querem uma decisão definitiva. Como essa definição não chega no Brasil, porque aqui nós temos 4 instâncias,
o valor de dinheiro que é resgatado é pequeno, porque se espera o trânsito em julgado, e nós sabemos que esse trânsito em julgado demora demais. Então, eu sou totalmente favorável a uma Suprema Corte com todos o poder e o respeito que ela merece ter por ser a Suprema, por ser a última instância, mas que julgue só coisas importantes. Para não dar o surrado exemplo dos Estados Unidos, eu diria do Reino Unido, que eu visitei a Suprema Corte há 2 anos e meio, e a média de julgamento deles era de 70 casos por ano. Então, nós temos uma Suprema Corte no Brasil que julga 5, 8, 10 mil, eu nem sei quantos, e que julga toda hora coisas importantes do momento, que têm que ser julgadas, mas que tem milhares de casos que não são do momento, e aí ficam a aguardar. E as decisões unilaterais são definidas. Então, se mudança tivesse que se fazer, a primeira delas, ao meu ver, teria que ser restringir a competência para que se tornasse uma corte menor, evidentemente com poderes constitucionais mantidos e amplos, e são importantíssimos, e não de julgar tudo, como até questão do juizado especial, que vai até a Suprema Corte. Eu acho que não há problema nenhum que as decisões sejam diferentes, é raríssimo. Eu fiquei feliz de ouvir o doutor Francisco falar disso, porque eu não ouço isso, ninguém fala. Mas eu não vejo problema nenhum que a decisão do Amazonas seja diferente da do Rio Grande do Sul, porque eles são diferentes. A cultura, a economia, tudo é diferente. Então, não precisa ser igual, precisa ser numa interpretação constitucional da mais alta importância. Aí sim, e para isso a Suprema Corte tem que estar lá para definir. Mas não se a verba da correção monetária deve ser com IPC ou não, com IGPM, ou isso ou aquilo desse tipo. Então, doutor Hélio, a minha resposta é essa. Acho que, sim, deveria ser feita uma reforma, uma diminuição de competência para o prestígio da própria Corte, que sofre hoje um desgaste evidente. E quanto à segunda pergunta do EPROC e do outro sistema, que é uma grande polêmica, eu acho que não estou habilitado a responder, porque eu não conheço o PGE, eu conheço só o EPROC, então eu não tenho como comparar. O EPROC, para mim, funcionou sempre muito bem, e o outro eu não conheço. Ouço críticas de um lado, de outro, sei que atrás disso há um interesse de uniformizar, que é legítimo, para que se possam todos ter um contato maior. Não sei se eletronicamente seria bom, seria possível uniformizar para que se pudesse agir nos dois, mas não me julgo capacitado a responder. Era isso. Obrigado. Bom, eu quero agradecer ao doutor Vladimir, e antes de passar a palavra ao doutor Francisco, quero lembrar que na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, todos estão convidados, nós temos aqui também a participação do presidente atual da OAB de Pernambuco, o doutor Bruno Batista. Então, quem tiver interesse, eu espero que todos, e nos acompanhar na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, estarão aqui o doutor Bruno Batista, presidente da OAB, e o doutor Cláudio Kickner, ex-presidente da REJUF, da Associação Regional dos Juízes Federais, uma pessoa extremamente estudiosa, e vão conversar exatamente sobre a OAB, a estrutura da OAB, como é que funciona a seccional, como é que funciona a nacional, como é que as escolhas dos conselheiros, do próprio presidente, tanto da seccional quanto da nacional. Me parece uma instituição extremamente importante e que merece ser mais conhecida pelas pessoas que lidam com direito e por toda a comunidade. Esse é o nosso objetivo da próxima quinta-feira. OAB, Organização, Estrutura e Funcionamento. Logo em seguida, passando as mesmas perguntas ao professor Francisco. Com a palavra, por favor, professor Francisco. Bom, eu
vou começar pela segunda questão, que é mais simplesinha, e depois eu vou para a primeira. Se nós vamos ter EPROC ou PJE, me lembra que eu, antes de me aposentar, eu passei 2 anos integrando a comissão de informática do CNJ, representando o TRF. E o que vi lá, todas essas discussões, no meu entender, decorre da seguinte coisa: cada um entendendo que era muito bom unificar, mas no modelo que ele preferia. Isso decorre de que nós todos somos leigos na informática. E há um equívoco tremendo no CNJ, dentre outros equívocos, o CNJ dava para fazer uma discussão ótima, que é ter o controle do sistema de informática e as deliberações com a mescla de técnica e a posição de cada um por magistrados. Eu penso que o CNJ, que é uma estrutura permanente, deveria ter, vamos usar uma expressão, um século do judiciário. Devia ter uma unidade funcional composta de técnicos que elaborariam esses programas, o que fosse melhor. Isso lembra uma história muito antiga, mas é verdadeira, que eu uso como exemplo em sala de aula, quando um czar, isso é um fato verídico, lá do século XIX, precisava, para mostrar a modernidade da Rússia, fazer a ferrovia de São Petersburgo, a antiga Leningrado, para Moscou. E fez um projeto e chegou para o imperador e disse: há um problema muito grande. Faz 6 meses que um grupo entende que naquela região dos lagos, que é problemática, a ferrovia deve contornar pelo lado sul. Mas outro grupo acha que é pelo lado norte. E estamos deliberando e não chegamos a uma conclusão. Aí o czar marca uma reunião, isso é um fato verídico, os senhores podem pegar a planta da ferrovia. E com a pouca democracia que o caracterizava, pede uma régua e passa o traço, cortando pelo meio do lago. E aí o ministro um daqueles puxa-saco, disse: imperador, vão morrer muitos homens. Ele disse: vão morrer muitos homens, mas a ferrovia sai. Esse é o problema. É PROC ou PJE. O nosso funciona direito. E o EPROC eu sei que funciona bem. Tanto faz como tanto fez. Agora, aqui temos que ter um só. Eu tive a oportunidade, como advogado, funcionar em processo no Maranhão. No Maranhão tinha um processo digital para o 1º grau e outro processo digital para o 2º grau. Era, na minha opinião, não culpa do juiz, mas da forma como ela está, é a pior região da Justiça Federal. A melhor, na minha opinião, são a 4ª e a 5ª, sempre disputando, e a pior é a 1ª, não tem a menor dúvida. Não por culpa do juiz, mas por culpa desse monte de baboseira. E é PROC ou PJE é tem que ter uma decisão técnica. Esse que tem essa vantagem, você tem a vantagem. Mesmo que uma tenha um pouco menos de vantagem, eu vou escolher a pior. Ótimo, vamos escolher a pior, mas é uniforme. Mas vamos escolher uma. Agora, essa discussão é do tempo que eu estava na Justiça Federal. Eu me aposentei faz 5 anos e não resolve coisa nenhuma. Vamos usar o do Casói, né? É uma vergonha. E é uma vergonha. Agora vamos para a outra questão. Vladimir desenhou muito bem. Eu vejo referência, não, devíamos mudar para a Corte Constitucional como as europeias. Não tem nenhum cabimento, porque as cortes europeias, nós temos a aprovação dos nomes pelo parlamento. Não é o parlamento alemão, não, é esse nosso aqui. Vejam que quando a Constituição, você vai estudar os trabalhos da Constituinte de 88, e se dizia que o TCU não funcionava bem, e os tribunais de contas dos estados, porque o presidente da República controlava as indicações dos ministros. Isso não funcionava bem. Esse é um negócio democrático. O Congresso, o Senado da República, iria ter a indicação majoritária. Veja se melhorou. Continua a mesma indicação política, pouco técnica. Basta ver, independente das pessoas, de onde cada um era deputado, outro era mãe de governador, o outro era coisa, o outro foi isso, o outro foi... Só isso. Então, o critério é esse. Então, se nós imaginarmos que nós vamos ter uma Suprema Corte mudando para um modelo de Corte Constitucional temporária, vai ser um desastre. Por 2 razões. Normalmente, se permite-se uma recondução. Se o indivíduo não for dócil a quem o reconduz, ele vai ser indicado. Quando você vai estudar em Portugal, não sei se você lembra, quando o pessoal fala, por exemplo, do day after de quem sai da Corte Constitucional. Ele sai e volta para onde ele veio.
E aí ele vai ter toda a consequência de sua performance no Tribunal Constitucional. Eu acho que o modelo menos ruim é o da Suprema Corte Vitalícia, porque o juiz, ele com o tempo, ele vai se afastando de influências que o indicaram. Por exemplo, nós tivemos um ministro no nosso Tribunal, Supremo Tribunal Federal, que era uma figura conservadora, mas um homem de bem. Veja quando ele foi indicado e o tempo que ele ficou no Supremo, ministro Moreira Alves. Uma pessoa altamente digna. Então, mas imagine se nós tivéssemos uma pessoa que é indicada hoje, daqui a 6 anos ele sai, aí vem o político, fazem um acordo e vão indicar. É o mesmo desastre que o Congresso Nacional está querendo aprovar, transformar as indicações e destituições dos cargos do Banco Central em escolha do Senado. Está se querendo parlamentarizar o governo brasileiro quando a população já rejeitou o parlamentarismo há muito tempo. Quando a gente tem criação de vinculação orçamentária, do pouco do orçamento que pode ter um manuseio. Quando nós temos indicação para os dirigentes das agências reguladoras, nos conchavos do Senado da República, com todo respeito aos senadores, mas institucionalmente é a pior peça da nossa estrutura estatal, porque não exerce suas funções. Eu lembro que desde 1934 foi dado ao Senado da República a competência de dar um caráter geral à decisão do caso concreto do Supremo Tribunal Federal em sede de constitucionalidade. Quantas vezes o Senado da República fez isso? Quantas vezes o Senado da República rejeitou uma má indicação para aqueles casos hoje de 52? Da Suprema Corte, só 5 vezes. Não sei se recordam quais vezes. As 5 vezes foram no mesmo ano, por conta de uma grande briga com o mesmo presidente, lá no Congresso da República, Floriano Peixoto. É o caso do médico, do Barata Ribeiro, que foi ainda 11 meses, porque naquela época ele podia assumir enquanto o Senado ratificava, e aí ele não foi ratificado, e ele saiu. Lá na Biblioteca Histórica da Faculdade de Direito, tem inclusive 2 livros de processo que alguém escreveu para ele, dos agravos nos tribunais e dos recursos, não sei o quê. Ele era um sanitarista, né, todos sabem, deputado, e 4 outros nomes, 2 generais e 2 pessoas formadas em direito, que não sabiam nada de direito. Os nomes foram só aquilo, do século XIX. Nunca mais. Será que todas as indicações feitas para o Supremo, todas as indicações feitas para os entes reguladores, todas as indicações feitas para as embaixadas foram ótimas? Tem um caso conhecido de rejeição do nome de embaixador, que esse é um outro caso conhecidíssimo, que o nome do embaixador foi rejeitado, e para dizer que diabo que aconteceu com aquele embaixador? Diplomata de carreira, ministro há não sei quantos anos. Era porque, quando ele era ainda secretário e trabalhava no setor de expedição dos passaportes diplomáticos, um deputado, que é essa segunda fase, ele já era senador, ele queria para a empregada dele, para não sei quem, para um bocado de pessoas, os vistos diplomáticos, e não se enquadrava. E aí o secretáriozinho lá negou. Lá na frente, o secretário era embaixador e ele negou a chancela dele, porque ele, um dia, há 20 anos atrás, tinha negado o passaporte diplomático para os familiares do senador. É isso que acontece no Brasil. Então, mudar para modelo de conta constitucional não é aberrante. Agora, restringir a competência, como disse Vladimir, com certeza. O Supremo devia... Toda a competência anômala, que hoje estrangula o Supremo, devia sair do Supremo. Aí alguém diz, não, mas o Supremo é melhor do que o outro tribunal, o STJ. Então, melhoremos o STJ. Eu não sei se é melhor, se não é melhor. Estou dizendo o argumento que a gente ouve. Não, porque o Supremo, quem conhece a atuação, eu me lembro, de 87, 88, eu, por acaso, interesse da Seção Judiciária da Justiça, tive muito contato com parlamentares. E um dos maiores lobistas para não tirar a competência anômala foi o Supremo. O Supremo devia ter ficado com a competência constitucional e talvez mais como uma instância excepcional em matérias eleitorais nacionais, como é em Portugal, como é na Espanha, mas não competência para estar jogando habeas corpus, para estar jogando recurso em matéria criminal. Isso devia morrer no STJ. E se o STJ não for bom? Se o STJ não for bom, ele vai ser aperfeiçoado na medida que ele não é bom, o que ele não estaria sendo bom.
Essa é a realidade. E uma coisa que o Vladimir disse é curioso, eu tive a oportunidade em ver a atuação de cortes europeias. Os nossos ministros fazem coisas que, se nós fizéssemos como juiz do tribunal, éramos passíveis de sanção. Opinar sobre processo que eu vou votar. Não deve ser feito isso porque tem aquela consequência. A regra da justiça é o silêncio. Aquilo o juiz falar nos autos também se aplica ao ministro do Supremo. O ministro do Supremo tem alguns mais do que outros, mas eu só nunca vi dando opinião a ministra Rosa Weber. Eu não sei, eu nunca vi. Até eu acho que talvez ela não seja a mais brilhante de todas, mas ela tem uma postura muito de magistrada. Não estou fazendo nenhum paparico a ela, não. Mas assim, nós temos ministros que são verdadeiros speakers da Câmara dos Lordes. Falam que só antes do processo chegar. Então, juiz não foi feito para estar falando para a imprensa e nem está funcionando como a TV Justiça de um canal de televisão. A gente observa que é curioso. Isso às vezes acontecia até no regional. Quando um julgamento é televisionado, o juiz bota um paletó bonito, feito que estava Vladimir aí, bota um paletó, gravata. Não que Vladimir não ligava para isso, não. Se arruma, fala com uma voz impostada. E assim, ele está falando para o público. Mas não é esse o papel do juiz. Ele tem que falar para o processo. Tanto que não precisa fazer tantas... O juiz passa 40 minutos falando sobre coisas que ele em 5 minutos diria. E é isso aí. Então, são essas minhas observações. Agradecendo ao doutor Vladimir, ao doutor Francisco Queiroz, e antes de passar a palavra para o doutor Fernando Lapa, para o encerramento, eu queria convidar a todos para a próxima quinta-feira. O nosso tema será OAB, Organização, Estrutura e Funcionamento. OAB seccional, OAB nacional, como é que os cargos da OAB são providos. Nós precisamos conhecer melhor essa instituição tão importante no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu quero, desde já, agradecer também ao Cláudio Kickner, ex-presidente da Associação Regional de Juízes Federais, um juiz federal muito estudioso, e ao presidente da seccional de Pernambuco, doutor Bruno Batista. Eu quero agradecer também a cada um de vocês, especialmente ao doutor Vladimir, ao doutor Francisco Queiroz, mas a cada um de vocês por estarem conosco. Enfim, insistir nesse meu convite. Todas as quintas-feiras nós estaremos aqui. Hoje foi a Justiça Federal, na próxima quinta-feira será a OAB, na sequência nós vamos falar também sobre a Polícia Federal, sobre as instituições nacionais, sempre tentando utilizar essa linguagem clara que o doutor Vladimir e o doutor Francisco efetivamente utilizaram. E, dentro dessa linha de simbiose, de aproximação entre a graduação e a pós-graduação, lato sensu, os MBAs, as especializações, estrito sensu, os mestrados e os doutorados, não é? Parece muito significativo termos aqui a presença, representando o DCJ, do doutor Fernando Lapa, e eu peço a ele que, por favor, faça o encerramento. Muito obrigado a todos. Professor Hélio, um prazer imenso participar desse encontro. Ao estimado professor Francisco Queiroz, meus cumprimentos e minha admiração pessoal. Ao professor Vladimir, pela excelente exposição, que muito nos traz alvissareiros diante dessas suas palavras, e dizer ao professor Hélio que essa integração é muito boa para a nossa universidade, para os operadores do direito, que pode ter a oportunidade de, num momento como esse, aperfeiçoar o seu conhecimento e ouvir de ilustres palestrantes palavras tão alvissareiras, né, e prestigiosas com relação ao direito e à justiça brasileira. Em nome do CCJ, em nome da universidade, agradecer aos ilustres palestrantes, aos participantes desse conclave maravilhoso que acontece às quintas-feiras, sob a batuta, professor Hélio, do senhor que conduz perfeitamente e maravilhosamente bem esse momento desse encontro maravilhoso das ciências jurídicas. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa noite, gente. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Boa noite, que todos fiquem bem.